agradecido a Deus pela vida da igreja, tá? Eu já quero também agradecer o convite. Pastora Né, muito obrigado pela confiança, tá? E também quero aqui cumprimentar os pastores presentes, tá? Quero também parabenizar a irmã Claudete pelo testemunho. Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar e Deus é mistério. Então, as coisas de Deus, Deus não se entende de forma carnal. Não se compreende Deus nessa esfera terrena. Nós compreendemos Deus quando nós adentramos as regiões espirituais, aí então se compreende a Deus. Então, Deus abençoe tua vida, querida, pelo teu testemunho. Quero cumprimentar aqui os seminaristas, né? O Tiagão que estava ali arrebentando aquela bateria, né? Olha só, né? Quero cumprimentar a todos vocês e obrigado pelo carinho, tá? E também pela confiança. Trago um abraço fraterno da nossa CBSP, né? O pastor Jefferson Silva. Ele é pastor da nossa igreja lá em Teodoro Sampaio. Ele, a partir de novembro, foi eleito o novo presidente da nossa Convenção das Igrejas Batistas Independentes aqui do estado de São Paulo, né? Dei ciência a ele que viria aqui, então ele fez questão de mandar a vocês uma saudação e assim eu faço. Portanto, sintam-se fraternalmente abraçados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, eu pastoreio a Filadélfia, mais nova de Campinas, que é lá no Jardim Novo Maracanã, na região do Campo Grande. Ela está ali há 8 anos, tá? E então nós pastoreamos aquela igreja, nós plantamos aquela igreja, eu, minha esposa e Saulo, meu filho caçula, e nós estamos ali há 8 anos, e também desta igreja nós trazemos uma saudação e um abraço fraterno em nome de Jesus, tá? Bom, meus irmãos, quem é o pastor Jairo? Sou um servo do Senhor, né? Eu vi a irmã Claudete falando na Umbanda. Eu vi meu pai ser consagrado na Umbanda em 1982, tá? Ele passou por todo o processo. Eu era uma criança, tinha apenas 4 anos, mas eu lembro de todas as tardes meu pai entregar oferenda debaixo de um pé de cajarana que tinha lá na fazenda do meu avô, onde a gente morava. Então eu cresci nesse convívio. Aos 13 anos nós saímos da fazenda, moramos na cidade, e meu primeiro emprego foi ser jardineiro do terreiro de Umbanda. Tá? O pai de santo se tornou-se meu melhor amigo. Meu primeiro filho, Felipe, quando fomos batizar na igreja católica, o pai de santo tornou-se o padrinho do meu filho. Então eu entreguei o meu filho mais velho para ser ali, entre aspas, cuidado por esse segmento religioso, né? E aí então comecei a namorar com essa menina aos 15 anos. Eu tinha, na verdade, eu com 15 e ela também com 15 anos. Com 18 anos nos casamos. O pai dela era pastor da Assembleia de Deus e ele sempre falava que Deus tinha uma obra grande para fazer na minha vida. Aos 19 me envolvi com o esporte, com futebol, me tornei árbitro profissional de futebol. E aí então viajei bastante. Ele sempre falava: tu vai ser uma bênção, tu vai ser uma bênção. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Eu me transferi da federação do estado onde eu morava para a Federação Paulista e comecei a apitar futebol aqui no estado. E em 2007 eu me converti na Filadélfia do pastor Simvaldo, lá no Jardim Santa Rosa, tá? E o que acontece? E aí então em 2010, no início do Paulistão 2010, o Corinthians ainda não tinha construído a arena. Eu apitei um jogo do Corinthians lá no Pacaembu. Terminou o jogo, eu entrei no vestiário. E o desejo de lidar com o futebol ficou no estádio, então eu me ajoelhei, agradeci a Deus, voltei para Campinas, e na medida que eu voltava e me distanciava daquele estádio, ardia no meu coração o desejo de ir para o seminário. Então, eu iniciei os meus estudos ali no seminário, e então entrei como seminarista e estou lá até hoje, aprendendo, né, a servir a Deus, tá? Irmãos, esse é um pedaço breve do meu testemunho. Pego carona exatamente na fala da irmã Claudete e dizer para você que, de fato, Deus é mistério. Não se entende, não se compreende o Senhor, né? A minha família, claro, almejava riqueza, né? Que eu fosse um homem próspero no sentido financeiro, mas eles não tinham o verdadeiro sentido do que é prosperidade. Tá? Hoje, sem aquele dinheiro que minha família almejava, que o futebol dá às pessoas, mas com o maior tesouro da terra, que é a minha salvação em Jesus, nosso Senhor. Tá? Então,
é só para dizer a vocês um pouco de onde eu vim e no que o Senhor me tornou. Queridos irmãos, posto essas coisas, vamos então para a palavra, amém? Eu escolhi um texto, tá? Não julgo ser fácil, mas é um desafio falar a uma igreja quando ela completa 25 anos de vida. E eu peguei carona exatamente no que o apóstolo Pedro fez quando a igreja tinha mais ou menos a mesma idade, entre 22 e 30 anos. O texto que eu escolhi está em 1 Pedro, capítulo 22. Tá? A Bíblia que eu usarei é Almeida Atualizada. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Primeira Pedro 1:22, e nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Peço que você tenha paciência, por favor. Bom, está escrito assim, irmãos. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros e ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, eterna. Pois toda carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Diga amém. Amém. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tá? Agora, no capítulo 2, vá comigo lá no versículo de número 21, por favor. Versículo 2. Capítulo 2, verso 21. Porquanto para isto Cristo fostes chamados, pois que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas fostes sarados. Diga amém. Feche seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça e eu vou fazer uma oração. Pai, esta é a tua palavra, Senhor Deus. Esta é a tua palavra. Nós lemos, é o Espírito que aplica, é o Espírito que se move em nosso meio e adentra aos corações cujas portas estão abertas. Por isso, ó Deus, coopera na força do teu Espírito, para que essa palavra, como boa semente, como bom trigo, alcance os corações que serão semelhantes à boa terra. Que essa semente germine em cada coração, que ela cresça e dê frutos para a glória do teu nome. É em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós assim oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Por favor, assentem-se. Queridos, esse texto, essas duas primeiras cartas, esses dois primeiros capítulos da primeira carta de Pedro, ele faz questão de enfatizar o nosso dever como cristão, o nosso dever como crente, como igreja. Ele escreve essa carta às igrejas, inclusive a nós, para nós. Essa carta, ela tem finalidade de alcançar os nossos corações. O apóstolo Pedro,
ele enfatiza, aqui nesse finalzinho, onde nós acabamos de ler, a vida exemplar do cristão. O papel fundamental de sermos cristãos, de sermos salvos, tá? É exatamente cumprir o propósito de Cristo, que é evangelizar as pessoas, pregar o evangelho com palavras e com testemunho, e perseverar, a perseverança dos santos, já falava João Calvino, para que então no final da nossa vida alcancemos a glória eterna. Queridos irmãos, há 25 anos essa igreja existe. São 25 anos de existência nesse lugar. E aí então, queridos, 25 anos representando Cristo aqui nesse lugar. É importante levar em consideração a fala do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 6, ele diz: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele. Edificado, ou seja, sobre esse alicerce, sobre Jesus, né? Edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Somos gratos a Deus, porque essa igreja, há 25 anos, está firmada sobre Jesus Cristo, a rocha eterna. Queridos, é importante nós considerarmos que nós somos a igreja do Senhor. Pedro diz no final do capítulo 1 que nós somos uma raça eleita, uma geração escolhida em Jesus Cristo para sermos a sua igreja aqui na terra, tá? Uma nação santa. Não é que nós ocupamos o lugar de Israel. Israel tem seu lugar na história e tem seu lugar também diante do Senhor. Mas nós recebemos Jesus Cristo. Nós não rejeitamos a graça salvadora, a graça remidora, redentora, que perdoa pecados, aquela graça que arranca as nossas culpas, que remove o nosso pecado. Israel rejeitou, mas a igreja, nós recebemos essa graça e, portanto, Pedro diz que nós, a igreja do Senhor, você, Batista Filadélfia, é sim um povo eleito, escolhido por Deus para viver essa gloriosa graça também aqui nessa terra. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nos dando esse privilégio de sermos esse povo escolhido por Deus, Ele tem um propósito, porque Deus é sábio. Deus não é tolo, Ele é inteligente, Ele é sábio, portanto, o fato dele nos escolher, há um propósito nisso, tá? Nós somos uma igreja, há 25 anos aqui nesse lugar, nós estamos firmados em Jesus Cristo há 25 anos, Ele tem sido o nosso alicerce, por isso é que nós estamos de pé, por isso estamos consolidados. Por isso ele tem usado a pastora Né e a sua liderança para essa consolidação. E qual é o objetivo dessas coisas? Qual é o objetivo do Senhor nisso? Qual é o propósito de Deus nisso? Eu trouxe exatamente esse tema que vai nos levar a algumas respostas, tá? Então, há 25 anos firmados em Cristo seria o tema dessa fala, tá? Eu não sei se o menino organizou. Tá? E qual é a finalidade? Qual é o objetivo do Senhor em manter-nos firmados nele há 25 anos? Em primeiro lugar, meus irmãos, para que nós sejamos uma só família. O objetivo do Senhor em estruturar a sua igreja, levantar pastores, levantar obreiros, estruturar espiritualmente o coração de cada um deles, tá? É exatamente isso, para que nós sejamos uma só família. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 22, se você puder abrir sua Bíblia e se manter com ela aberta, por favor. Desculpe a minha insistência. Para você, e se você quiser riscar de caneta também esse texto, está escrito assim, 1 Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência a quem? A verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O irmão Tiago, na oração dele no início, ele falou: Senhor,
que teu povo viva nessa verdade para que sejam libertos. Ele mitou aqui no começo, né? Ele falou João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, o apóstolo Pedro está dizendo que agora que nós fomos purificados em Jesus Cristo, né? E o que é que nos purifica? É o sangue de Jesus Cristo. Qual o entendimento? Posso sair um pouquinho, pastora Né, para que eu possa... ok, agora aqui eu vou enxergá-los. Assim, ó, o que significa ser purificado no sangue de Jesus Cristo? A verdade nos purifica, a verdade é a palavra. E quando somos purificados por ela, quando nós decidimos no coração obedecer os seus conceitos, obedecer o que nela está escrito, ela nos manda ir para a direita, então eu vou para a direita. Ela nos manda andar para frente, então eu vou para frente. Ela nos manda ficar firme em nosso lugar, não dar um passo sequer para nenhum lugar. Então fica aqui. Isso é ser purificado. Todo aquele que é purificado no sangue de Cristo, a luz da purificação brilha na vida dele. Você enxerga a reluzência do brilho, aquela incandescência da presença de Deus na vida da pessoa. E o que significa isso? Ele ora alto? Não. Ele dá glória a Deus bem alto? Não. Ele é aquela pessoa mais empolgante da igreja? Não, porque Deus respeita características pessoais. O que significa então o reluzir do brilho da presença do Senhor? É a capacidade que nós recebemos do Espírito Santo em obedecer a sua palavra. Na obediência à palavra do Senhor é que se vê o brilho da presença de Deus. O apóstolo Pedro, quando ele fala obediência à verdade, ele está dizendo exatamente isso. Nós somos purificados e recebemos a capacidade de obedecer a Deus. Então ele diz, e obedecendo a Deus... O apóstolo Pedro diz que o objetivo de Deus é exatamente fazer com que nós nos amemos com amor fraternal. E aí é claro que eu peguei carona no nome da igreja, né? Amor fraternal. Tá? A nossa igreja lá, onde nós pastoreamos, é a Igreja Batista Filadélfia. Só que no Jardim Novo Maracanã. Tá? A igreja onde eu me converti é a Igreja Batista Filadélfia, lá no Jardim Santa Rosa, que foi... gerada pelo pastor Paulo Mendes, né, em 82, eu acho, tá? Que era o pastor da Filadélfia do Bonfim. Então, queridos irmãos, Pedro ele usa duas palavras diferentes para a definição desse amor, de forma bem simples eu quero compartilhar com os irmãos. Filos, de Filadélfia, tá? O que é filos? Filos, na verdade, é o apóstolo Pedro conversando com Jesus. Lembra quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me agapau? E ele responde para Cristo, eu apenas te filos. Ou seja, eu apenas te amo com o amor possível, com o amor fraterno. Que é aquilo que possivelmente, com muita sinceridade, eu posso fazer para o Senhor. É te amar com esse amor medroso, com esse amor que às vezes é até covarde, com esse amor que às vezes até... vai te decepcionar, Senhor, como de fato ele decepcionou. Não, porque Cristo já conhecia o coração dele. Então, eu te amo dentro das minhas possibilidades, dizia Pedro sinceramente. Então, ele pega essa mesma palavra e diz, filos, é exatamente a palavra utilizada nesse texto, que nós nos amemos dentro das nossas possibilidades, mas com empenho, com esforço. Esforcem-se para amar-vos uns aos outros. Por quê? Porque nós somos membros da mesma família. E não pode haver dissensão entre nós, não pode haver quebra de aliança entre nós, não pode haver segregação entre nós. Nós precisamos continuar firmes sobre essa rocha que um dia o Senhor nos fundamentou, e isso há 25 anos atrás. Portanto, meus queridos e amados irmãos, nós fomos edificados sobre essa rocha chamada Jesus para sermos membros da mesma família. E como se dá isso, pastor? Nós precisamos ter a compreensão de que precisamos continuar exercendo a unidade, queridos. Pelo exercício da unidade, vamos exercer a unidade. Viver unidos não é simplesmente discursar sobre pessoas unidas. Há 25 anos seria impossível não haver entre vocês, entre nós, eu quero me incluir,
Vocês são os meus irmãos, amém? Então, seria impossível não haver comunhão e unidade entre nós. Porque eu entendo que o câncer que é maligno cresce e se alastra e mata o ser humano. Mas eu entendo que aquilo que é saudável também cresce. E é visível que o amor fraternal entre nós é que aquilo que tem cooperado para o saudável crescimento. E essa é a diferença de algo cancerígeno que cresce e daquilo que cresce de forma saudável. A unidade e a comunhão. Isso acontece, irmãos amados, a partir do primeiro nascimento. Eu falo em Cristo. Onde é que nasce a comunhão em nós? Quando nós nascemos em Cristo. Eu cheguei na igreja, adentrei, então os irmãos já me receberam, já me levaram ali, já me levaram para o café, a pastora Néia já veio, já me abraçou a minha esposa. Então, naquele momento, começou-se o exercício da comunhão que vai nos levar a uma unidade. Se eu sou um visitante, eu já ia ficar nessa igreja. Isso, há 25 anos do exercício da comunhão, plantando a comunhão, exercitando a comunhão, isso consolida a igreja, abraçando as pessoas que chegam, irmãos, isso é fundamental, continue, permaneça, isso é permanecer firme sobre aquilo que Cristo edificou, que é a igreja, uma só família, Tem outra coisa que é muito importante, queridos irmãos, nós escolhemos Deus, ou eu prefiro dizer, eu não sou calvinista, desculpe, tá, os presbiterianos, mas eles falam assim, Deus nos escolheu, e Pedro fala isso porque Pedro era judeu, então ele era, tudo bem, ele era esse cara bem bairrista, por isso ele briga com Paulo, mas assim, e ele estava sendo, João Calvino pega carona nisso para falar que Deus escolhe, né? Eu já acho que há uma sinergia, porque senão Israel não teria rejeitado a Cristo, né? Como rejeitou. Então, assim, e aí ele diz que Deus nos escolheu como Pai eterno para sermos um novo povo. Amém. Deus como Pai nos escolheu. Mas nós precisamos permanecer. Nós permanecemos, queridos irmãos, ali sendo amparados, sendo cuidados. Deus é o provedor da nossa vida, amém? Deus é aquele que provê. Mas aí tem um ponto muito interessante que nós não reparamos, e eu não sou católico, mas o povo de Deus tem uma mãe. E não é a mãe de Jesus. Fique tranquilo que nós não vamos rezar o terço. E aí eu vou pegar carona na fala do irmão Tiago de novo. Permite, irmão Tiago. A nossa mãe é a palavra de Deus. Ela é a palavra. A irmã Claudete falou que ela estava meio sem direção e ela foi para onde? Para a palavra e estava grifado o texto que ela leu para nós. O papel do pai é prover, o papel do pai é dar amparo, o papel do pai é dar livramento, é proteger o filho, é cuidar do filho. E o papel da mãe qual é? Geralmente, ainda nessa sociedade bem moderna, a mãe é aquela que dá carinho. É aquela que quando o filho não sabe bem que roupa, ou que calçado, ou o que comer, é ela que dá o direcionamento. A palavra de Deus, queridos e amados irmãos, ela alimenta, assim como a mãe cuida da criança amamentando, a palavra nos alimenta, nos nutre. É nesse sentido. É aquela que ampara, aquela que é mais carinhosa, aquela que é mais amável, aquela que nos auxilia nas nossas grandes necessidades, quando estamos desesperados, necessitando de uma direção, é para a palavra que eu corro e é dela que eu recebo socorro. Portanto, queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela deve ser considerada a mãe da nossa existência, porque foi ela que nos revelou Jesus. Foi ela que falou bem do nosso Pai. Quando nós não conhecíamos o nosso Pai, foi ela, a palavra, que disse que havia um Salvador, que perdoaria os nossos pecados e que nos levaria justo para apresentar ao Criador. É a palavra do Deus vivo. E eu já quero aqui parabenizar os irmãos pela escola bíblica. Eu fiz questão de filmar, eu não vou
publicar em lugar nenhum, mas eu filmei aquele filme de vocês, falando sobre a escola bíblica, das crianças, dos adultos. Pastora, Deus abençoe vocês. Deus faça multiplicar a escola bíblica de vocês. É uma pena, é uma pena. Eu viajo os meses últimos do ano de 2025, viajei bastante para o Paraná, nossas igrejas lá no Paraná, adentrei no Paraguai, visitei o pastor Paulo Felipe, que agora é o secretário de missões no Paraguai. E então, e você vê em algumas igrejas, ou eu diria a maioria delas, eliminaram a escola bíblica. É como se você estivesse saindo do colo da sua mãe. É como se você estivesse deixando de honrar a sua mãe. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe prospera. Não haverá prosperidade para as igrejas que eliminam o ensino bíblico, que eliminam o estudo da palavra. Porque se nós nos alimentamos da palavra, quem não estuda a palavra vai morrer de fome. Quem não estuda a palavra, quem não examina as escrituras, vai morrer de fome, queridos, porque é ela que nos nutre. Meus amados irmãos, é uma coisa muito importante que essa palavra também nos traz. É que a união da família espiritual, quando nós nos unimos espiritualmente, na verdade nós estamos expressando a maior força do amor de Deus. A maior expressão do amor de Deus está na nossa unidade. Não é nos grandes prédios que construímos. Não são nas igrejas com cultos de 1.500 pessoas. Não é nisso que está expressado o grande amor de Deus. Mas sim na capacidade que nós temos de nos aproximarmos dos irmãos e abraçá-los fraternalmente e nos colocarmos à disposição para auxiliá-los em suas necessidades. Por isso, queridos irmãos, há 25 anos seria impossível essa permanência, firmados em Cristo, se vocês não fossem membros de uma só família. Portanto, membros de uma só família, permaneçam sendo membros de uma só família, amando-vos uns aos outros, queridos, e abraçando fraternalmente aqueles que chegam, como vocês fizeram comigo e com a minha esposa, quando nós colocamos o pé na calçada dessa igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus, nosso Senhor. Firmados em Cristo, há 25 anos. Qual é o objetivo? Qual é o grande propósito do Senhor? Além de sermos membros de uma só família. É sermos pedra do mesmo edifício. Está no texto. E no contexto que nós lemos. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. Está escrito assim. À medida que se aproximam dele, de quem? Cristo. Que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Ou seja, foi rejeitada por Israel, mas foi escolhida por Deus e preciosa para ele, ou seja, o próprio Deus. Vocês também, olha só, estão sendo utilizados. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Vocês estão sendo utilizados na construção de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, existe somente um edifício espiritual sobre a terra, só um, e não são os judeus. Jesus morreu por todos. Ele morreu naquela cruz para cumprir tudo aquilo que havia sido imposto ao judeu. Sendo assim, ele é superior à lei, porque ele a cumpriu. Cristo cumpriu todo o propósito de Deus na cruz e também na ressurreição, gerando ali esperança da nossa ressurreição também, com a finalidade de nos tornarmos um edifício espiritual, e portanto a igreja é esse edifício espiritual. Cristo é a pedra. Eu costumo falar, quem conhece a pedreira do Chapadão? Aquilo é uma pedra, aquilo é uma montanha de rocha. Aquilo é uma montanha de rocha. E aí, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, você passava ali atrás do Londres, atrás da igreja do pastor Jorgino, e você viu os caminhões saindo com pedregulhos retirados daquela grande rocha. Isso é uma forma de explicar onde eu quero chegar. Então, havia a explosão, aquela grande pedra se tornava em fragmento,
que a gente chama de essas pedrinhas que você, pedrito, né? Pedrisco que você compra para fazer concreto. Os caminhões levavam para as construções. Cristo é a grande rocha, a grande montanha. E cada um de nós somos os pedriscos. E não há nenhum efeito em nós, não há nenhum poder em nós, não há nenhuma relevância em nós, se nós estivermos separados. Embora eu tenha sido gerado em Jesus Cristo, se eu estiver sem Jesus, se eu estiver fora da comunhão, eu não tenho relevância. Por quê? Porque quando aquele caminhão chega, foi assim que funciona na construção da nossa igreja, que se derrama, nós unimos aquilo a cimento e água, e tornamos então aquele concreto. Quem já carregou lata de concreto nas costas, então, né, para fazer fundação, né? Então assim, meus irmãos, e aí então une-se isso ao ferro, e aí então, aqui está. Aqui tem pedrisco, tem cimento, tem areia e tem ferro. Isso é a coluna do templo. É a coluna do templo. Uma pedra só daquela, embora tenha sido gerada em Cristo, sozinha, separada da igreja, impossível de se tornar relevante para essa construção. É tanto que eu creio que outros pedriscos ficaram fora dessa coluna e não são relevantes para essa coluna que forma o templo onde hoje nós celebramos o Senhor. E o texto está dizendo que nós somos pedriscos, somos pedrinhas extraídas de Cristo, geradas em Cristo, saídas de Cristo para a edificação da sua igreja. E ele não fala no sentido físico, mas sim no sentido espiritual, meus irmãos. Cristo, é claro, é a grande pedra, né? Todo cristão verdadeiro, e aí você já vai entender a massa de concreto, ele só tem relevância se ele se doar para o benefício do seu irmão. Se todas as pedras fossem individualistas e decidissem apenas cumprir o seu próprio propósito, não haveria essas colunas. Não haveria essas colunas. Mas elas decidiram, isso é uma alegoria, elas decidiram se unir para que então, irmãos, por meio da massa, do cimento e do ferro, se tornassem essa coluna. Ninguém está vendo as pedras aqui, irmãos, mas nós sabemos que elas estão aqui. E isso já é uma fala para nós, liderança. As pessoas não precisam nos ver no exercício do nosso ministério. Não deve haver a grande necessidade de estar nas selfies, de estar aparecendo para que haja relevância do que eu faço em benefício do outro. Nós só precisamos fazer. Se Cristo te tornou uma pedrinha dele e te uniu com este corpo que é a igreja, simplesmente sirva, seja útil à igreja, seja útil ao seu irmão, porque vocês estão aqui há 25 anos sendo pedra do mesmo edifício. Queridos irmãos, o que significa ser pedra do mesmo edifício? Significa você olhar para o seu irmão e dizer o seguinte: eu sou parte de você. Eu sou parte de você. E você é parte de mim. Tá? Pastor, o que significa ser parte do meu irmão e ele ser parte minha? Significa exatamente o seguinte: eu olho para a pastora Neia e falo o seguinte: pastora Neia, você é minha responsabilidade. Você é minha responsabilidade. E ela vai falar para mim: pastor Jairo, você também é minha responsabilidade. E nós nos abraçamos, lembra de filhos, dentro do amor possível, nós nos abraçamos. E com isso na nossa cabeça, eu tenho responsabilidade sobre a pastora Né. E ela fala: eu tenho responsabilidade sobre o pastor Jairo. O bem-estar dela é da minha conta, sim. O bem-estar do pastor Jairo é da minha conta, sim. E aí você fala para o seu irmão: o seu bem-estar eu tenho parte nisso, é da minha conta, meu desejo é que você esteja bem. Queridos e amados irmãos, o que é ser pedra de unificação, conforme diz o texto? O que é ser pedra nessa mesma comunhão? É exatamente você dizer para o seu irmão que
Ele é tua responsabilidade. Minha esposa, você é minha responsabilidade. Eu sou responsável pela minha esposa. E você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável pelo seu irmão. É simplesmente isso que o apóstolo Pedro está falando a esse povo. Mas por quê? Um contexto. Naquela época os irmãos se convertiam. Os fazendeiros continuavam tendo escravos. E os escravos que se convertiam não recebiam misericórdia dos senhores. Então o cristianismo era vivido naquela época meio que em parte. Porque eles não haviam ainda compreendido a necessidade do viver cristão de fato. Por isso que ele fala de amor, por isso que ele fala, sejam edificadores daqueles que são mais fracos, sejam base estrutural sobre Cristo, para que sobre você seja colocado outras pedras. Queridos irmãos, e é exatamente isso que eu quero falar com vocês nesse terceiro e último ponto, para vocês irem para casa almoçar. Não sei se vocês almoçam aqui. Mas edificados em Cristo. Eu falo à noite na nossa igreja, Senhor, nós vamos para casa que tem gente que só está pensando na janta, aquela macarronada à noite. Meu Deus do céu. Há 26 anos, irmãos, firmado em Cristo, para ser uma só família. Você consegue repetir comigo? Para ser uma só família. Há 25 anos, edificados em Cristo, nós somos pedra do mesmo edifício. Fale, somos pedra do mesmo edifício. E há 25 anos, aqui, nesse lugar, vocês são sacerdotes do mesmo templo. O templo foi construído, ele está de pé, erguido. Vocês são sacerdotes do mesmo templo. Capítulo 2, verso 29. Está escrito: vocês, porém, ele não está falando no singular, que é no plural. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. E essa realeza aqui é divina, é espiritual. Porque depois ele diz, nação santa, povo exclusivo de Deus. Com que objetivo? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes de Deus porque temos o privilégio de adentrarmos no Santo dos Santos, como estamos fazendo aqui nesta manhã. Esse é um privilégio nosso. Portanto, nós desfrutamos desse privilégio. Não precisamos mais que o sacerdote, aos moldes do Antigo Testamento, amarre uma corda sobre a sua cintura e adentre no Santo do Santo para oferecer um sacrifício por mim. Todos nós em Cristo já temos o privilégio de adentrarmos individualmente no Santo dos Santos e individualmente adorarmos ao Senhor. Esse direito nos dá a capacidade de nos unirmos, porque senão a igreja se acaba. Por isso que é importante a comunhão e a unidade. Mas ser sacerdote nos traz também responsabilidades, irmãos. Responsabilidades. 25 anos estamos celebrando aqui de existência da Filadélfia do Taquaral. Mas nós queremos celebrar 50 anos. A geração está ali no braço da irmã. Ó. As gerações estão aqui de mais 25 anos. Tiagão está ali animado. E seminarista é bicho empolgado. Ele quer fazer tudo, né? Então, meus irmãos, uma coisa muito importante e que nós devemos levar em consideração. Deus nos chamou e nos tornou sacerdote. E também nos deu algumas responsabilidades, das quais eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã. Nós temos a responsabilidade de carregarmos conosco a presença de Deus. Porque sacerdote carregava consigo a presença do Senhor. Ele tinha esse privilégio de onde passava as pessoas diziam, lá vai o homem de Deus. Aquele é um homem de Deus. Portanto, nós que vivemos no exercício desse sacerdócio em Jesus Cristo, nós precisamos carregar na nossa mente esse senso, essa boa consciência
de que nós precisamos representar bem o Senhor Jesus Cristo aonde quer que nós estejamos. Queridos, ele fala sacerdócio real. Olha o tamanho da responsabilidade que nós carregamos. Significa isso, pastor, é reinar sobre o mundo, não no sentido administrativo geopolítico, mas no sentido espiritual. Um povo eleito, um povo exclusivo, é um povo especial, sim. Deus disse isso, senão nós anulamos o que está escrito na palavra. Você não pode andar por aí se achando um qualquer. Ai, meu Deus, eu só sou um crentezinho daquela igreja da pastora Néia ali, que eu vou no domingo, sento na cadeira e fico lá ouvindo a palavra, no louvor eu falo aleluia, glória a Deus, depois digo amém, depois da pregação eu fui embora para casa. Não! Você tem responsabilidades recebidas do próprio Deus. E a responsabilidade, a primeira é, você precisa representar bem o teu Cristo que na cruz morreu por ti. Isso é muito importante e essa boa consciência nós devemos ter, irmãos. E como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos a todo momento preservar a presença de Deus que está em nós. Pastor, é o seguinte, é complicado isso, assim, representar Deus e ter essa presença é meio complicado, porque eu trabalho em lugares complexos, eu exerço uma função profissional que exercitar esse meu sacerdócio é meio complicado, representar Deus em alguns ambientes é complicado. Cristo, na pessoa do Espírito Santo, está com você e Ele descomplica tudo. Queridos, olha só. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, levante a mão. Queridos e amados irmãos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o que acontece conosco? Primeiro, existe todo um processo, nós ouvimos a palavra de Deus, conforme Efésios capítulo 1, versículo do 9 ao 13. Nós ouvimos a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação. E aí o Espírito de Deus, cooperando com a palavra que é pregada, nós cremos nessa palavra. Então o Espírito de Deus, ele sela, ele marca-nos. Ele vem habitar em nossos corações. E não é qualquer espírito. Irmã Claudete, não é qualquer espírito como aqueles que nós servíamos. Espíritos limitadíssimos, moles, covardes, que eu conheço muito bem. Não é. É o Espírito do próprio Deus. É o Espírito que estava em Cristo. É a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo do Deus vivo. Ele habitou em teu coração quando converteste dos teus pecados e recebeste Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Quando nós recebemos Jesus, quando nós confessamos Ele como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. Irmãos, para pensar, queridos irmãos, que não é qualquer Espírito, é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus, o Elohim Adonai, é o Criador, o El Elyon, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, habitando no seu coração. Meus irmãos, isso não é qualquer coisa. Isso é um tremendo de um privilégio. É tanto que se você está na calçada, no bairro Santa Rosa, nós evangelizávamos, e aí então, sexta-feira, no final do dia, eles estavam lá para preparar ali, cozinhar as paneladas, fazer os despachos e levar para as encruzilhadas, e nós passávamos evangelizando, e quando nós chegávamos na calçada, com o panfleto na mão, parava tudo, não continuava, os guias subiam. A elevação era cessada. E aí então eles esperavam a gente passar, aí depois eles recontinuavam o trabalho. Só a presença, apenas a presença de alguém carregando o Espírito de Deus é suficiente para dissipar principados e potestades. Queridos e amados irmãos, por isso a presença do Senhor é fundamental. Você precisa preservar a presença de Deus na sua vida. Queridos, por quê? Porque na presença de Deus é onde nós nos sentimos perdoados.
Se a presença de Deus está com você, você se sente perdoado. Você não tem dúvida. Você não é aquela pessoa que fala, ah, meu Deus, será que eu não sei se eu sou muito crente ou pouco crente, eu não sei se de fato eu fui perdoado ou não. Não, se o Espírito de Deus está em você, e se a presença dele de fato é na tua vida, você não tem dúvida de que você foi perdoado pelo Senhor. Você tem convicção da sua salvação. Portanto, a presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações nos dá a convicção de que de fato em Cristo fomos perdoados. Depois, essa presença de Deus, de novo, irmão Tiago, nos traz libertação. Ela nos liberta, é incrível. E agora a irmã Claudete nos liberta das nossas dúvidas, das nossas inseguranças. E ao contrário disso, a presença de Deus nos gera convicção de que, mesmo assim, convicto, quando vier algo que me cause insegurança, eu corro para minha mãe, que é a palavra. É ela que vai alimentar minha alma, nutrir o meu espírito e vai me levar de volta. E aí então vou tomar a decisão tranquilo, porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, guia para os meus olhos. Na presença do Senhor, nós somos curados. Na presença de Deus nós recebemos cura. Quem vive na presença de Deus tem sua alma curada. Cristo disse. Pode vir a mim, você que está cansado, com sua alma triste, amargurada e perturbada. Vem a mim. Você que está cansado e amargurado, entristecido, vem a mim. Porque você vai encontrar descanso para a sua alma. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus Cristo, da sua palavra, é fundamental para que nós descansemos a nossa alma. E essa presença em nós nos faz buscar a palavra, sermos nutridos nessa palavra e depois adquirimos a energia necessária para continuarmos na nossa caminhada cristã. Há 25 anos eu tenho plena convicção de que essa igreja está sendo nutrida na palavra do Senhor. Queridos e amados irmãos, preserve a presença de Deus em vossas vidas. Por quê? Porque é exatamente a presença de Deus que nos leva a sermos ousados e avivados. É a presença do Senhor que nos traz avivamento, que nos traz ousadia, que nos dá intrepidez, que nos dá discernimento e capacidade de ir além das fronteiras da nossa igreja para resgatar pessoas que estão perdidas. Portanto, e se essa presença, se essa unção não estiver sendo preservada em nós, então, primeira coisa que acontece, vem uma preguiça do cão, do diabo, e a igreja não evangeliza. Meus irmãos, eu vivi um 2025 de plena preguiça, mas já pedi perdão ao Senhor, de joelhos. Meu Deus do céu, eu estou confessando o pecado, a Bíblia diz que eu tenho que confessar meus pecados, né? Embora a igreja tenha crescido em 2025, nós poderíamos ter avançado mais se eu não tivesse tido tanta preguiça, irmãos. Sabe, aquele comodismo, a igreja agora foi reformada, as paredes bonitas, o teto legal, uma fachada mais ou menos e tal, tudo tranquilo. Aí você sente e fala, uau, Senhor, que bom, né? Agora tá legal. Não, não tá legal não. Não tá legal. Porque esse espírito, ele é sempre constante, ele é ativo, ele é dinâmico, ele se move, ele não é estático, ele não é parado. Então, aonde ele habita, ele traz dinamismo. Ele faz com que essa pessoa se mova. Ele traz alegria, e isso é o avivamento. A capacidade de se alegrar em fazer o trabalho do Senhor. E finalmente, irmãos, na presença do Senhor, nós somos usados para amar uns aos outros. E é claro, eu quero voltar para a primeira fala minha. Nada disso poderia ser edificado se não fosse o amor de Deus e a sua infinita misericórdia. Se nós temos em nosso coração a terceira pessoa da Trindade, nós precisamos fazer o exercício do amor. Isso é fundamental, porque a presença de Deus na vida de alguém, ela se reflete exatamente no exercício do amor, da bondade, da compaixão e da misericórdia. Temos sido misericordiosos? Temos tido de compaixão das pessoas, irmãos?
Nós temos aplicado a misericórdia, a compaixão. E isso se faz necessário porque nós queremos avançar. É bom estarmos aos 25 anos celebrando com a igreja cheia, é maravilhoso. Mas nós queremos avançar, queremos galgar outros degraus. Nós precisamos ampliar as fronteiras, arrancar a cerca e ampliar, romper, vencer o inimigo, lançá-lo por terra e conquistar territórios para o reino de Deus. Isso só é possível se a presença de Deus estiver em nós e se nós exercitarmos a prática do amor fraterno. Queridos irmãos, eu quero concluir que nós estamos aqui há 25 anos sendo uma família, sendo pedra de fato do mesmo edifício, sendo esse sacerdote representante de Deus, sendo filhos e membros da mesma família. Filhos e membros da mesma família. Somos pedras ligadas por Cristo. Cristo é a liga, é o cimento que nos liga. O Espírito de Deus é o ferro que nos dá sustentáculo, que nos consola nas tristezas e que nos conforta nas nossas angústias. Somos uma geração santa que vive na presença de Deus com o principal propósito, e eu vou terminar para a gente orar. A presença de Deus em nós é para nós influenciarmos o mundo e essa geração. Influenciar o mundo. O grande objetivo da Filadélfia do Taquaral é prosseguir influenciando os bairros, influenciando essa comunidade, influenciando essa geração. Se você tem um chamado, qualifique-se. O nosso seminário é aqui em cima, bem próximo. Faça como fez a família do irmão Tiago. Leva até as crianças para lá também. Leva todo mundo. Vão estudar, vão se preparar para servir a Deus. Queridos e amados irmãos, há 25 anos nós estamos aqui e nós avançamos bastante. A finalidade do apóstolo Pedro, ao escrever essa carta, em primeiro lugar, essa é a espinha dorsal do texto, era para que a igreja não retrocedesse, ela se mantivesse no que era. Nós temos que nos manter no que somos. Nós não podemos perder, pastora. Não podemos retroceder. É daqui para frente. E aí esse é o outro objetivo do apóstolo Paulo. É que ela avançasse as fronteiras. É que ela conquistasse. É que ela crescesse. Em misericórdia, em bondade, em amor, em compaixão. E principalmente em comunhão e unidade. Para que o nome do Senhor fosse então glorificado. Que nós cresçamos em comunhão e unidade. Que Deus infinitamente vos abençoe. Parabéns, irmãos, pelos 25 anos. Esperemos aí celebrar os 30, 35, 40 anos em comunhão e unidade para a glória do Deus vivo. Amém? Eu vou pedir gentilmente que você na sua cadeira curve a sua cabeça e feche os seus olhos, por favor. Se concentre no que você ouviu, só na palavra do Senhor. Não se concentre em mim, tá? Irmão, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é você que é Senhor da sua vida até hoje, entregar a Jesus Cristo o senhorio da sua vida. Ele que vai te proteger, te guardar, cuidar de você. Ele vai assumir a responsabilidade sobre a tua vida. Recebê-lo como Salvador é você que compreende que tem os seus pecados ainda não perdoados. Tem coisas a serem confessadas que você nunca confessou, nunca foi à frente em um altar para confessar os seus pecados e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor mandou essa palavra porque Ele te ama e Ele quer nesta manhã perdoar os teus pecados, purificar o teu corpo e quer habitar em seu coração. Portanto, se tiver alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e quer fazer isso nessa manhã, por favor, levante a sua mão que eu vou orar por você em nome de Jesus. Se tem alguém no nosso meio que deseja receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quer recebê-lo como Senhor, entregar a sua vida a Ele para que Ele seja de fato o governante da sua vida, não perca essa oportunidade. Levante a sua mão que eu vou orar por você. Se você não é crente, se você não vai numa igreja evangélica, se você nunca recebeu Jesus Cristo, insisto, você está tendo a oportunidade nessa hora de se tornar membro do corpo de Cristo, de receber o Espírito Santo e tornar-se sacerdote do povo de Deus, representante de Cristo nessa terra. Tem alguém no nosso meio?
Pode continuar com os olhos fechados, por favor, e com a cabeça curvada, para ninguém se constranger. Amém? Não tem ninguém? Meus irmãos, agora sim, nós estamos aqui celebrando 25 anos. Você é pedra desse corpo e você deve ter entendido a intenção da nossa fala, que é para a nossa permanência, firmados em Jesus Cristo, nós precisamos viver em família, entender que somos pedra desse mesmo edifício e que temos responsabilidades sacerdotais. Se você quer viver essas coisas e com mais intensidade, e você entende que precisa orar pela tua vida espiritual, pelo teu chamado, você entende que tem um chamado ministerial, você entende que há mais a ser feito por você na casa de Deus, há compromissos a serem assumidos e responsabilidades a serem exercitadas. Se você entendeu que Deus falou com você e quer receber a nossa oração, fique de pé para que nós oremos em nome de Jesus Cristo.